proibido para menores de 18 anos, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça o som. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estou começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast semanal que combate o crime e protege os inocentes em todas as cidades de segunda a sexta. Sábado, domingo não, sábado, domingo é dia de folga. Não é não, Murilovski? É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes de todos os continentes, sabendo aí que a audiência cada vez maior, apesar de ser uma audiência pequena, mas bastante qualificada, assim como foi a Rede Manchete. Lembrando todos os colegas que, mais do que a paz, a guerra está cada vez mais presente. Você já repetiu umas 2 vezes isso aí, hein? Tenho quase certeza que já ouvi isso aí umas 2 vezes, hein? Não, creio que não, você está equivocado. Eu jamais repito as minhas frases. E aí, ô piloto de fuga de bis? Já. Aí você citou um negócio que já aconteceu algumas vezes. Pois é. Eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo aí, todos os clientes do Bruno aí, de certa forma aí, que fazem um bom trabalho aí nas ruas. Se você também não é um cliente do Bruno, vai tomar no seu cu, deveria ser. Você não é. Então esse recado foi pra você. Murilão é. Então não vai ter Murilo. Não, eu sou seu cliente, mas de outro jeito, né? Sim. Mano, olha lá. Não, puta que pariu, mano. Para de falar merda. Eu não vou na sua academia. Não vou. Mas isso não é cliente, né, mano? Tá parecendo que eu sou o garoto de programa que fico comendo esses malucos aí. Porra, que merda. Tu só fala merda, moleque. Não tem um dia que você não fale merda nesse episódio aqui. Porra. Mano, você que levou pro outro lado, velho. Você que pensou. Porra, olha o que o cara fala, Murilo. Você não gosta. Porra, não tem canal. Eu sou cliente do Bruno de outras coisas. Porra. Tu não tem malícia nenhuma nas merda que tu fala. Você é o moderador, cara. Eu não posso fazer nada, entendeu? Como esse aqui é um programa livre, você é o moderador, se aceita tudo, paciência, fazer o quê? Tá. Eu vou começar, bom dia vai ser só bom dia, boa tarde, só cumprimento vai ser só bom dia, boa tarde e boa noite, foda-se. Chega de ficar falando merda. Não pode chamar de mestre, não pode chamar de professor, vai ter que ser garoto de programa, então. Não, porra, fica aí, sou cliente do Bruno de outras coisas. Ganhe de cu por dinheiro. Você sabe que dentro da psicologia, uma das primeiras coisas que Freud estudou foi o ato falho, né? Então. Exatamente. O Henrique é o rei do ato falho. Ele toda hora ele coloca pra fora algo que ele quer esconder. Entendeu? Somente essa homossexualidade dele, que a gente não julga, a gente respeita, deixar claro aqui. Mas está cada vez mais evidente as preferências sexuais do Henrique. A minha heterossexualidade que você está falando, é isso? É muito hétero. Muito hétero, muito. Quando alguém pensa assim, homem hétero, a primeira imagem que vem à cabeça é você. Pode ter certeza disso. Todo mundo pensa assim.
O cara que usava o cabelão até parecia evangélica. E até no meio das costas. Metaleiro. Não. Você olha pro Corpse Grinder e você fala que ele é o quê? Metaleiro, você escuta música emo? Você tá louco? Metaleiro escuta Slayer, escuta Anthrax, Testament, Êxodos. Não escuta Bring My Horizon, sei lá, não vai no show do Fresno. Ah, vai cagar no mato antes que você é metaleiro, moleque. Tá maluco? Metaleiro. Eu escuto tudo, essa é a diferença. Não, então tu não é metaleiro. Metaleiro só escuta metal, irmão. Tá ligado? Só lá, nos Slayer da vida. Olha a minha estatística do Spotify lá. Olha a minha estatística. Qual que é a primeira banda que tá tocando lá? Qual a primeira banda que tá tocando? Eu vou colocar aqui, ó. Eu não preciso nem ver, mas eu vou te afirmar que é Whitechapel, com perto de 3 mil minutos por mês. Olha lá. Banda emo. Não tem um Slayer aí. Não tem um Slayer que toca aí. Não toca um Slayer nessa desgraça. Não tem um Êxodo, não tem um Iron Maiden. Entendeu? Não tem nada. Entendeu? Tem nada. Não tem nada. Só tem banda emo. Só essas desgraças aí. Pete, não escuta? Não. Não. Aí também não. Aí é demais também. Tem mais dúvida, hein? Metaleiro. Pô, metaleiro, a premissa do metaleiro é ouvir metal. Então você já tá excluído disso aí. Porque a única coisa que você escuta é metal. Aliás, você só escuta metal quando você tá na academia, quando eu coloco metal pra ouvir. É o único momento da sua vida que você escuta som pesado de verdade. Rapaziada, hoje a gente vai falar de um tema que é complexo. Não deveria ser, mas é complexo. Que a gente vai falar das polícias, tá? Das polícias militares. Obviamente a gente pode... Polícia Federal não é nem bem o caso aqui, porque ela não trabalha não tem uma função extensiva de combate ao crime, né? Ela trabalha de uma forma diferente. Polícia Civil, mesma coisa, e Guarda Municipal não é polícia. Desculpem os guardas municipais que se acham policiais, mas vocês não são, tá? Desculpa aí, tá? Vocês só são os caras que tem que olhar se as pessoas estão atravessando na faixa e se não tem ninguém zoando as praças, mais nada. Vocês não são policiais, desculpem informá-los sobre isso, tá? Desculpem, talvez vocês não saibam disso. Mas tem muita gente que defende, hoje talvez vá soar um pouco pissolista essa pauta, mas tem gente que defende que a polícia militar tem que acabar. E ela não tem que acabar, isso aqui não é aqueles débil mentais que vão ficar lá, defende bandido, esse retardado que ficam falando merda aí. Mas a forma que a polícia militar hoje, ela tem que acabar. Porque a forma que ela atua, ela não diminui criminalidade em lugar nenhum, entendeu? Não diminui, entendeu? Essa violência, às vezes, gratuita, contra uma pessoa, às vezes, que está indefesa, está rendida, entendeu? Isso aí não acaba com a criminalidade, entendeu? Não se tem notícia de que, nossa, acabou a criminalidade em tal cidade porque a polícia mete porrada em todo mundo. Isso não acontece, entendeu? E também a polícia sabe, infelizmente ela é agressiva com determinadas pessoas, né? Não é com todo mundo, né? Às vezes ela é agressiva com um cara ali que tudo bem, tem que ser preso, cometeu um furto, alguma coisa, tem que ser preso, entendeu? Lembrando que furto é um crime de apropriação de um bem alheio sem violência, tá? Então, quando o cara tá furtando alguma coisa, não tem nenhum tipo de violência, tá? Se o cara passou num mercadinho, catou um pacote de biscoito e saiu correndo, ele não cometeu nenhuma violência, tá? Isso você poderia até entender se fosse roubo, que tem violência, que tem grave ameaça, né? Possa vir a ter uma intimidação, você até pode entender uma reação mais violenta. Até pode, não que eu concorde, mas você pode entender, tá? Mas com furto, não tem violência, entendeu? Se o cara pega o negócio e sai correndo, ele não tem violência nisso. Tem só o crime patrimonial,
tá? Não tem uma violência física nem psíquica, não, psicológica. Psíquica é foda, né? Ficar mentalizando a violência, você vai morrer. Entendeu? Então há quem defenda isso, né? Que a polícia tem que acabar da forma que é. Entendeu? A polícia não pode levar terror a quem não é criminoso, cara. Entendeu? E tem muitas determinadas locais, cidades, que pô, as pessoas têm medo quando vê uma viatura. Entendeu? E as pessoas não são criminosas, só têm medo porque sabem que, pô, pode tomar um esculacho de nada. Eu morei meus primeiros 24 anos de vida no Rio, em Petrópolis. E, mano, a gente vê uma viatura de madrugada e a gente fala, pô, fudeu. Vamos tomar um esculacho. Pô, várias vezes já tomou esculacho. Entendeu? Sabe, nem que seja tomar aquela famosa dura, né? Levar a dura assim e levar aquele tapa na cabeça ainda e falar, não olha pra trás. Entendeu? Então, cara, isso era até normal. Eu me lembro que a primeira dura que eu levei da PM aqui em São Paulo, aqui, eu fiquei esperando tapa na nuca, não veio. Eu falei, cara, desculpa, é meu trabalho. Eu falei, como assim, irmão? Tá maluco? Cadê o tapa aqui? Eu tô esperando. Entendeu? Então, infelizmente, e hoje com as redes sociais você vê vários vídeos da PM agindo de forma, às vezes, fora do ponto ali, fora do tom, com uma coisa totalmente desproporcional à situação que está ocorrendo ali, às vezes dando um tapa na cara de alguém que está só debatendo com ela, entendeu? Então, eu sou desse que defende que a polícia tem que ser toda reformulada, entendeu? Essa forma de policiamento, ela não resolve nada. E não adianta ter aquele discurso de achar que não, tem que ser assim mesmo, porque quando você combate o mal com o mal, o bem não vence, irmão. Entendeu? Então, se quem vai combater o crime é tão criminoso quanto, o crime está vencendo, entendeu? Você substitui um criminoso por outro. Talvez seja daí que nasceu também a questão das milícias, entendeu? Obviamente tem a parte econômica, mas também teve essa troca, que a milícia nada mais é que uma troca. Você tirou o traficante e botou o miliciano, entendeu? Na prática, lá para quem mora lá no morro, no morro, na comunidade que está sobre o comando de uma milícia, é a mesma coisa, entendeu? Não muda nada, entendeu? O Estado está ausente mesmo, entendeu? E é um Estado paralelo ali, é um poder paralelo, o famoso poder paralelo, entendeu? Então, hoje, pô, por exemplo, tem semanas aí, viu um PM do Paraná, pô, batendo numa menina. Uma menina, pô, sei lá, talvez fosse até menor, deu um tapa na cara dela, derrubou ela no chão, entendeu? Com uma truculência. Que você fala assim, mas, cara, pra quê, cara? Entendeu? Pra quê? Lembrando uma coisa que é muito importante, você me estender muito aqui. PM, policial militar, é PM porque quer. Você se habilita para fazer concurso e porque você quer, você não é obrigado aí. Então, se você está indo para, você tem que saber que você vai lidar, às vezes, com um ressentimento de um cidadão que paga o imposto, que paga o salário do PM. A gente não pode esquecer disso, que o salário do PM, ele não produz nada. Ele não produz o próprio salário, como é qualquer trabalhador numa empresa, por exemplo. Ele não produz seu próprio salário. Ele recebe o salário dele através de nossos impostos. Então, ele tem que servir ao pagador de impostos. Né, que é uma expressão que eu acho muito escrota, pagador de imposto, né, que é muito utilizada, mas ele não pode, ele não está acima dessa pessoa, entendeu? Na verdade, no meu ponto de vista, ele está abaixo, porque ele é empregado do povo, entendeu? Não o povo está sujeito a ele não é a lei. Infelizmente, tem muitos policiais militares que acham que eles são a própria lei, entendeu? Eles acham que eles podem te prender, te julgar e te condenar ali naquele momento da abordagem. Isso não é assim que funciona, né? Então, eu vou perguntar diretamente aqui agora. Murilovski, você acha que a polícia militar tem que acabar? Ou acabar, obviamente, da forma que é? Ou você acha que é isso mesmo, só tem que dar uma maneiradinha? O que você pensa sobre isso, Murilo?
Como você colocou inicialmente, é um assunto complexo, porque a polícia ela é um microsistema dentro de um macrosistema. E, obviamente, ela tenta atender demandas de uma sociedade. Acredito que para responder isso aí, a gente precisaria responder o seguinte: que tipo de polícia a sociedade quer? Então, essa é a primeira pergunta a ser feita, e a busca dessa resposta, ela é importante, porque isso vai moldar a polícia que nós temos. Creio que até o momento, acho que desde que o Brasil se constituiu como uma república, a polícia ela tem se construído dentro de uma ideia de repressão, né? Porque a polícia, obviamente, é uma instituição que trabalha com a repressão, isso em todo local no mundo, né? Só que uma repressão voltado para alguns grupos sociais, alguns grupos políticos, né? Então, obviamente, a polícia ela tem agido de forma geral diferente dependendo do grupo que ela atua. Isso aí criou uma polícia muito violenta no país todo, né? Uma polícia muito agressiva, uma polícia que ela comete muitos crimes, muito além do que talvez fosse o esperado ou desejado, né? Inclusive com crimes hediondos, de tortura, de morte, de sumiço de corpos, né? Então, não fugindo da sua pergunta, se a polícia militar ela tem que desaparecer, primeira coisa é o seguinte: a polícia não pode desaparecer, né? A polícia ela é necessária. Eu diria que assim, a polícia ela é um mal necessário, como há outros males necessários na sociedade, né? Então, a polícia ela é necessária, só que obviamente tem que haver uma transformação na polícia. Eu particularmente não acho que militar fazer segurança de civil seja apropriado, porque o militar ele tem uma cabeça, ele tem a noção de um mundo bastante diferente de um civil. Então, eu particularmente acredito que a polícia ela precisaria ser civil, não militar. Obviamente com as suas estruturas e subestruturas. Então, a gente precisaria ter uma polícia civil municipal, uma polícia civil estadual e uma polícia civil federal. Essa polícia civil federal ela já existe, a polícia civil estadual ela existe, e a polícia, na verdade não é a polícia, mas é a guarda municipal, ela precisaria passar por uma transformação e se transformar numa polícia civil municipal, né? A polícia civil, propriamente dito, que ela é um braço armado do governo estadual, ela basicamente trabalha com as investigações. Então, acredito que a ronda intensiva, esse combate ao crime, ou ao criminoso mais diretamente, que é feito pela Polícia Militar hoje, precisaria ser substituído. Então, isso aí precisaria acontecer. Você precisaria de uma reformulação na polícia, porque a polícia, no geral, ela foi programada para ser muito violenta, ela foi programada para lidar com os casos de forma, muitas vezes, que não produz os resultados que a sociedade precisa. Haja vista que você tem aí pouco mais de 2% dos crimes de sangue no país, eles de fato se torna um julgamento e uma punição, ou seja, é um país que mais de 90% dos crimes de sangue, eles não são investigados, não são condenados e punidos. Então você tem uma sociedade onde se mata muito e se prende muito pouco. Contudo, a gente tem um dado que é interessante, que é o seguinte: em 1989,
nós tínhamos aproximadamente 90 mil presos. Hoje a gente tem por volta de 800 mil presos, ou seja, a gente multiplicou quase por 10 a quantidade de pessoas presas. E ainda assim nós não temos um índice de criminalidade baixo, nós temos altos índices de criminalidade. Por que isso? Porque a gente prende muito e prende mal. Porque há um equívoco na sociedade. E qual é esse equívoco? Ou um deles? É esse combate às drogas. Então você tem uma polícia voltada ao combate à droga, sendo que a droga ela tem que ser encarada de outra forma. Isso, obviamente, que não, a gente não deve tolerar, por exemplo, o tráfico, né? O tráfico, obviamente, ele tem que ter tem que ser reprimido, né? Só que você tem aí o consumo sendo reprimido, né? Às vezes o pequeno tráfico sofrendo uma repressão violenta. E aí você tem o quê? Você tem um policial enxugando o gelo, porque ele vai lá, ele pega o pequeno traficante, e esse pequeno traficante ele foge, às vezes ele é preso, ele vai, ele sai, enfim, logo ele é substituído por outro. Então essa estrutura envolvendo a droga, ela precisa ser mudada, para que você tenha uma polícia disponível para aquilo que de fato importa. O que de fato importa? Na minha opinião, o crime de sangue, o crime organizado, né, que são crimes muito violentos, que demandam uma estrutura que, na verdade, corrompe a estrutura social, né? O combate ao crime contra o patrimônio, que ele é importante, ninguém gosta de ter a casa roubada, o carro roubado, né? O crime de sequestro, enfim, e assim por diante. Então, eu vejo que a sociedade tem acenado mal com relação ao tipo de polícia que quer e ao tipo de crime que nós desejamos que seja combatido, né? Então, se gasta muito dinheiro, se coloca um efetivo muito grande sobre crimes que, no fundo, não precisaria nem ser crimes, né? Precisaria ter uma nova tipificação, precisaria mudar essa ideia, né? E a gente tem isso aí muito em relação à questão das drogas, que tem que ser, assim, urgentemente revista, né? A própria profissão do policial, ele tem que ser cuidadosamente revista. Por quê? Porque o policial, o ser policial é uma profissão muito estressante, né? E veja, o policial ele sempre está demandando trabalhar com o que é pior na sociedade, né? E trabalhar com criminoso, obviamente, não é uma coisa saudável, né? Isso aí gera o quê? Gera um estresse muito grande, você tem um índice de suicídio muito grande entre os policiais, né? Há um índice de alcoolismo muito grande entre os policiais, né? Então, assim, é necessário que a sociedade repense essa questão da segurança pública, né? Ela repense como que a gente tem que abordar a própria questão da criminalidade, né? A gente precisa urgentemente, como que eu posso dizer, superar essa polícia anacrônica, que é uma polícia de repressão aos mais pobres, às pessoas que vêm de estruturas sociais menos favorecidas, para trabalhar com crimes que estão cada vez mais sofisticados, né? Você hoje, por exemplo, tem o crime digital, né? Nós estamos, assim, muito aquém de poder fazer um combate efetivo aos crimes digitais, né? Então, eu acredito que, infelizmente, a modernidade ela ainda não chegou como deveria chegar na segurança pública, né? A própria educação dos policiais é uma educação que os despolitizam, né? Então, eles ainda têm essa questão envolvendo a questão dos comunistas, né? Eles estão ainda muito com essa cabeça no século XX, no começo do século XX, quer dizer,
com coisas, inclusive, que já são superadas, né, em diversos locais do mundo, né. Então, assim, a gente precisa repensar a polícia, né. Ela precisa estar aí, né, ninguém acredita que a gente vai ter uma sociedade sem polícia, mas a gente tem que ter uma sociedade em que haja uma cultura da não violência. Isso é importante, porque uma sociedade que ela estimula a violência, ela estimula com que a polícia se torne cada vez mais violenta. E essa violência, sob alguma medida, vai voltar contra a gente, né? Ou você acredita, por exemplo, que um preso que ele sofre maus tratos, enfim, quando ele sair da cadeia, ele não vai se vingar da sociedade de alguma forma, né? Essa vingança pode recair sobre a gente nunca sabe quando a gente vai passar na frente de um criminoso que passou por isso e vai que, de alguma forma, as suas demandas, então, serão aquelas da o quê? Da violência propriamente dita, né? Quer dizer, o cara não vai querer mais te roubar, mas ele vai querer te roubar, ele vai querer atirar em você, né, e assim por diante. Isso não significa que a gente tenha que desarmar a polícia, mas a gente tem que reeducá-la, mas isso só é possível com uma reeducação da própria sociedade, né? Mas um país onde você tem aí 30% da população de analfabetos funcionais, isso demanda um trabalho muito grande, que é possível ser feito, mas precisa haver uma vontade para que a mudança aconteça. E, Murilo, o lance de falar da polícia, automaticamente a gente tem que falar sobre crime, né? E o crime, ele tá ligado a várias coisas da sociedade, é uma mazela da sociedade, né? Você vê as sociedades mais avançadas que a gente tem no mundo hoje, ele vai ter um índice de criminalidade, entendeu? Vai ter tráfico de drogas na sociedade, vai ter furto, vai ter roubo, vai ter assassinato, vai ter estupro, vai ter todas essas coisas, vai ter lesão corporal, vai ter tudo, né? Vai ter racismo, tem tudo. Talvez não, com certeza, uma proporção bem menor do que tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, isso, a polícia é fruto do meio que ela está, né? Mas, como você falou, você ainda falou do início do século XX, não é bem início, né? Porque as polícias se tornaram desta forma que são, principalmente no Brasil, de 64 para cá, né? Que começou com esse, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu estou de saco cheio de falar dessa bosta. Mas essa figura dessa polícia que a gente tem hoje vem dali, entendeu? Vem daquela repressão lá do combate na época da ditadura e tudo mais, né? De trabalhar os revolucionários lá, né? Revolucionários, tem um termo que eles usam lá, né? Que me fugiu agora. Mas isso é uma coisa da sociedade, né? A gente tem que você vai combater crime se você tiver uma distribuição de renda melhor, se você tiver educação para todo mundo, entendeu? Se você conseguir, obviamente não é dar oportunidade para todo mundo, mas possibilitar que as pessoas tenham oportunidade, que nem isso a gente tem hoje, por exemplo, aqui. Tem muita gente que não tem sequer a oportunidade de tentar alguma coisa na vida. Ela já é quase que encaminhada para entrar pro crime mesmo, entendeu? E como eu falei, é um assunto muito complexo. Mas você mencionou, Murilo, a questão do âmbito municipal. A gente tem as guardas hoje que atuam, né? Elas hoje têm autorização para atuar que na verdade, guarda municipal, ela tem que cuidar do patrimônio público do município, ponto, tá? Só que, como o contingente de policial é pequeno, vendo de forma proporcional à população, foi autorizado, as guardas dela se autorizaram para ela ter o poder de polícia também, ela poder efetuar prisões e tudo mais, né? E quando você deixa exemplo, me vem a cabeça, cara, isso também não está funcionando, que às vezes são os que mais esculacham os outros, né? Às vezes é o guarda, que eu até no início aqui eu fiz uma provocação, falando que eles não são policiais,
Mas ele próprio ataca, ele é violento na abordagem, né? E é violento, e você mencionou bem, com uma parte específica da sociedade. Porque a gente não pode esquecer aqui, aí no caso foi a PM, do que aconteceu tem pouco tempo do cara da Porsche. Ou do Porsche. É da Porsche ou do Porsche? É do Porsche, o carro é Porsche. Que o cara, visivelmente alcoolizado pela câmera do policial, que isso é outra coisa que a gente pode falar também hoje, essa questão deles não quererem câmera no uniforme, isso é uma coisa completamente, para eles se protegerem, eles não querem. Por quê? Por que não querem? Por que não querem mostrar o que estão fazendo? Que na câmera do policial mostrou que o cara estava visivelmente alcoolizado, mas como era um cara branco, de classe social superior, estava num Porsche, foi liberado, a mãe ia levar ele no hospital, entendeu? Aí eu fico imaginando, se fosse um cara numa Brasília, pardo, entendeu? Semi-analfabeto, desdentado, o quanto que esse maluco não ia apanhar naquele momento ali. Ele não seria só detido, ele iria apanhar antes de ser detido. Entendeu? Então, essa questão, esse filtro da PM, isso só alimenta a criminalidade. Ou seja, a questão de não alimentar, ela não acaba com a criminalidade. Porque, repito, essa forma que a PM atua no Brasil hoje, ela reduz em 0% a criminalidade. Não acaba com a criminalidade. Se fosse efetivo, eu falaria, sabe, até eu falar, pô, tudo bem, não é o ideal, mas resolve. Mas não resolve. Não resolve. E outra, antes de passar a palavra para o Henrique, essa questão de que, até essa questão dessa reformulação da PM, você tem que primeiro acabar com o crime dentro da PM. Porque, infelizmente, existem muitos policiais militares, do mais baixo escalão para o mais alto, que estão envolvidos com organizações criminosas. Entendeu? Envolvido de forma, seja diretamente ou ali, que pega o dinheirinho para fazer vista grossa. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, para você ter um bem maior, você tem que acabar com o bem menor, né? Ou com o mal menor, melhor dizendo. Então, essa reformulação tem que passar por isso também. Eles têm que ser melhor remunerados e também tem que ser melhor educados. Esses dias também vazou um vídeo aí da graduação eu não sei se foi, qual que foi acho que não foi a rota. Eu não sei, estavam celebrando as mortes no Carandiru. Aquilo foi uma página muito triste, entendeu? Do Brasil. Não estou aqui defendendo, lógico que, mano, tinha um dos piores elementos possíveis da sociedade lá dentro. Mas às vezes tinha aquele cara que, mano, tá ali, era só um cara que furta. Como eu dei o exemplo do furto aqui, que não tem violência. É só um cara que furta. É um cleptomaníaco que furta. Entendeu? Que nunca agrediu ninguém, nunca fez. Ele deveria ter essa pena de morte. Aliás, a gente não tem pena de morte no Brasil por conta desse judiciário que a gente tem, né? Que às vezes pega um cara com o mesmo nome, o cara fica 8 meses preso. Entendeu? O cara não fez nada. Imagina ficar 8 meses preso, irmão. Aqui numa cadeia no Brasil, por algo que você não fez. Como é que tu não sai de lá? Entendeu? E ele vai levar 80 anos para receber algum tipo de indenização do Estado aí. Né? Então, cara, eu me arrisco a dizer que a vida desse maluco acabou. Ele vai carregar traumas o resto da vida. Você, Henrique, já levou alguma dura do... Não no sentido que você está pensando nesse momento, que eu sei que você deu uma risadinha. Só você pensa assim, só você. Lá, entendeu? Só eu. Pra tu ver quem que é o hétero escroto aqui do trio. Você não tem nada de escrotidão nas coisas que você fala. Você tá longe de ser hétero e longe de ser metaleiro. E aí, o que você acha da polícia, Henrique? Cara, eu queria citar só que você falou do cara que fica preso a troco de nada, né? A notícia que saiu esses tempos atrás do japonês que ficou quase 30 anos lá no corredor da morte, lá que ele tomou a sentença de morte. 48 anos, 48 anos. 48 anos. E por fim provaram que ele era inocente. Só que o cara perdeu 48 anos da vida dele. Como que você compensa 48 anos de uma pessoa, né? Então é foda a gente falar assim
da questão da pena de morte. Ao mesmo tempo, eu acho que ela é válida, assim, ela poderia existir. É algo que é muito difícil de você julgar, né? Eu acho que até a própria prisão comum, né? Que nem você falou, 8 meses. Se a gente comparou 8 meses, se a gente for olhar 8 meses para 48 anos, é uma diferença que não existe, né? Então, é foda, cara. É foda a gente pensar assim. Eu acho que vocês citaram muito bem a questão do. A questão principalmente de como a polícia se comporta, né? Mas eu queria citar também, né, isso aí é óbvio, né? Corrupção dentro da polícia, tudo isso aí, né? O pessoal já entra lá com essa mentalidade. Eu estava conversando isso outro dia com um policial, entra com essa mentalidade de querer bater nos outros, de querer só ir atrás eu não vou nem dizer de traficante, mas daquele moleque que tá ali, tipo, que nem você falou, às vezes não tem opção, né? Às vezes ele não tem opção. Você tem vamos supor assim, que aparece para você, que você tem que ralar pra caralho, se fuder de estudar, ir atrás você mesmo, porque a sua escola não vai te trazer nada, né? A escola do seu bairro não vai te trazer nada. Muitas vezes não vai ter nem professor. Isso é uma coisa que acontece muito em escola de bairro, né? Falta de professores capacitados, né? E aí dá nisso. Você tem essa opção de se fuder sozinho estudando, ou aparece aquela oportunidade de você vender droga numa esquina essa semana, na outra esquina na outra semana, e você vai estar tirando 5, 6 pau por mês. Você é o ponto de baixo da cadeia alimentar, digamos assim, do tráfico, esse moleque, essa criança. E o que o policial quer fazer? Quer bater nesse moleque. Quer esculachar esse moleque. Aí fala o quê? O moleque não tem salvação, não tem o que fazer, já tá corrompido pelo tráfico, não sei o quê. Por que ele tá corrompido pelo tráfico? Por que chegou nesse ponto, né? Isso aí é foda. E eu queria citar mais essa questão também do despreparo da polícia, né? O que a gente mais vê, o que a gente vê muito, é essa despreparação, essa violência unilateral, ela é causada por quê? Pelo despreparo, né? Você chega num ponto que o cara ele tem N opções seja de contenção da pessoa ali da pessoa ali no ato, né? Da pessoa cometendo, seja um ato de furto, seja um ato de roubo mesmo, seja um ato de agressão, seja contra outro indivíduo, que às vezes o cara tá cometendo um ato de agressão, mas chega a polícia, o cara para, né? O cara ele retrocede a ação dele, né? E o policial ele chega com os dois, ou o cara também não tá fazendo nada. A gente vê diversos vídeos que o cara não fez nada, o cara não tá fazendo nada, e a polícia chega com os 2 pés no peito, que é muito comum também. E muitas vezes também o cara simplesmente não sabe o que ele tá fazendo. Ele sei lá, vê golpe de filme, qualquer coisa ali, ele acha que ele sabe o que ele tá fazendo com os pés e com as mãos dele, mas na verdade o cara não sabe, porque ele não teve um preparo, né? Ele não teve um mínimo preparo. Eu não digo nem preparo físico, porque. E também não tem preparo físico. Deixando isso claro. Eu conheço um policial que ele falou: cara, se eu não for atrás de treinar academia, se eu não for atrás de treinos de defesa pessoal, os caralho, a polícia não fornece. Esquece. Não fornece. Então, tudo isso aí a gente chega nessa conclusão da falta de preparo também. Falta de preparo de diferentes formas, né? É uma tristeza, né? É uma tristeza saber que as pessoas que eram para estar defendendo a gente não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo, né? Que gera tantos e tantos casos de não só abuso, mas às vezes até de morte policial. Eu não vou falar só de abuso da parte policial, mas isso também gera morte policial. Às vezes o cara ali que está fazendo o trampo dele na moral se fode também porque ele não tem preparo. E às vezes o cara não tem condição, o cara não tem tempo, que nem eu falei desse outro policial, às vezes o cara não tem condição, não tem tempo de arrumar um treino ali, de pagar, seja uma academia para um preparo físico melhor, seja uma academia de luta para o cara aprender a se defender, né, aulas de defesa pessoal. Claro que tem gente que faz isso por muito em conta, mas às vezes o cara simplesmente não tem condição, né? Ele trampa na polícia, aí o cara tem um outro bico depois, porque ele precisa de mais dinheiro para ajudar em casa, porque
que nem o Bruno falou, precisa ser melhor remunerada. A polícia não é tão bem remunerada quanto tem muita gente que acha. Claro que altos escalões da polícia, pessoa muito bem remunerada, mas às vezes o cara não é o suficiente para o cara viver, né? Não é o suficiente. Às vezes o cara tem uma família, o cara tem 2, 3 filhos, às vezes o cara tem 4 filhos e não consegue sustentar todo, não consegue sustentar a esposa, né? A gente vive num país que não é fácil adquirir as coisas, né? Não é fácil a gente conseguir se sustentar, conseguir se manter, né? Não é algo tão simples. Mas é essa tristeza, eu queria apontar essa tristeza aí também da polícia, né? Que a gente tem que olhar para esse lado também. Essa falta de preparo deles, essa falta de amparo, né? Também, de certa forma. Não é só armar o cara e falar para ele, sai na rua aí com a arma aí e já era. Senão vai continuar acontecendo o que acontece. Então a polícia tem que ser sim reformulada, né? Ela tem que ser vista de outra forma, tem que acabar com a corrupção dentro da polícia, que isso aí é um absurdo, isso é um negócio que não deveria existir, né? Mas, olhando para o nosso país, a gente tem corrupção dentro do próprio judiciário também, tá foda, né? Só uma coisa aqui, vou falar por mim aqui, na minha fala, dá a impressão que eu acho que todo policial é ruim. Lógico que não, tem um bom policial. Só que esse é um sintoma, né? A minha visão, que é a visão de muita gente, aquele policial ruim, né? Que age dessa forma, né? Que dá tapa na cara dos outros na rua, que só tá questionando o que tá acontecendo e tudo mais, acaba maculando todo mundo. Acaba virando a visão da polícia. E às vezes tem um cara que é correto. Tem um cara que aborda com educação. Pode ver, eu ainda falei, às vezes tem. É o que deveria ser a regra, eu estou tratando como exceção. Tem um cara que é correto, tem um cara que não se mete em nada errado. Óbvio que ele deve ter algum problema dentro do lado da corporação com quem tem, né? Mas o cara não se envolve, o cara, trata as coisas como tem que ser. E quando eu falo aqui, esse lance da violência, eu não estou falando para o cara ficar com flores na mão e tudo mais. O cara pode ser rígido na abordagem. Pode ser rígido, pode ser, sabe, não pode ser truculento, irmão. Ele não pode ser agressivo, gratuitamente. E outra coisa, por mais que aconteça, às vezes você tá abordando alguém, o cara te ofende alguma coisa, cara, isso são ossos do ofício, tá? Existe o crime de resistência, existe o crime de injúria, de calúnia, qualquer coisa. O cara te ofendeu, quando o cara vai ser policial, ele tem que entender que ele vai passar por isso, entendeu? Então ele não tem que chegar ali, o cara te xingou, você dá um tapa, não. Leva para o plantão, chega e fala, e na hora da abordagem ele falou isso para mim, entendeu? Ele tem que saber que ele vai ter que passar por isso, entendeu? Não adianta, para mim não cola esse lance, que o salário é baixo, então vai procurar outro trampo, irmão, que pague melhor, entendeu? Vai procurar outro trampo que pague, porque essa justificativa, o salário é baixo para ficar aturando as coisas, você tem que, se você usa para esse tipo de coisa, você tem que usar esse argumento, entendeu? Você tem que entender esse argumento, melhor dizendo, para a pessoa que vai roubar, vai traficar, porque não consegue ganhar um salário bom. Entendeu? Se você usa como justificativa, a PM ganha pouco, por isso que às vezes o cara é estressado, bate nos outros, que isso é crime. Você agredir alguém, isso é crime. Não vamos esquecer disso, é crime. Entendeu? É crime. Entendeu? É lesão corporal, é via de fato, entendeu? Então, se você usa essa justificativa, se você for coerente, você vai ter que entender quando a pessoa, ela só consegue trabalhar ali de servente pedreiro, que ganha, sei lá, R$2.000 por mês, ele preferiu traficar para ganhar 7. Entendeu? Então, se você usa esse argumento para defender uma PM violenta, você tem que entender quando a pessoa usar esse argumento para justificar uma pessoa e para o crime, entendeu? Então isso não cabe, velho, entendeu? Não cabe. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham da câmera, o PM usar a câmera corporal
E a questão de usar da câmera em si, eu queria a opinião de vocês. Eu queria a opinião de vocês também em relação ao fato de ter essa resistência da polícia em usar as câmeras, né? Ou de parte da polícia, para não generalizar. O que vocês acham? O que você acha disso, Murilão? Bom, antes de chegar nessa questão da câmera, eu quero passar por alguns tópicos que vocês colocaram que eu acho muito importante. A questão do Carandiru, eu também vi, foi um grupo de PMs, oficiais, suboficiais, não me lembro bem, que eles fizeram, né, cantaram, né, na formatura, uma música em que eles fazem alusão à questão do massacre do Carandiru. Eu me lembro bem desse episódio, foi em 92, se não me engano. A questão do massacre do Carandiru, a partir daquilo surgiu o PCC. Então, assim, a consequência mais direta do massacre do Carandiru foi o PCC. E o PCC, a gente pode dizer que ele é muito mais violento que o próprio Carandiru todo, né? Mais violento do que 1000 Carandirus. Porque foi um grupo, né, que se organizou contra essa violência policial inicialmente e que depois fez o quê? Depois ela virou um grupo praticamente mafioso, né, que está na estrutura. Hoje a gente sabe que está, inclusive, em estrutura do poder, né? Eles têm aí advogados, políticos, né? Então, a partir dali, ela se estruturou, a partir desse massacre, esse grupo se estruturou, e hoje ela está enraizado na sociedade brasileira, infelizmente. Ou seja, eles estão cantando uma música de um episódio que, por fim das contas, só trouxe malefício para o país. E como eles fazem parte do país também, trouxe malefício a eles também, a própria família, assim por diante. Isso aí mostra que quando as pessoas elas não têm uma consciência política, elas acabam por se tornar, no mínimo, pessoas sem noção. No mínimo, pessoas sem noção. A questão do salário, a gente precisa dizer o seguinte, que com salvas exceções, né, raras são as exceções, no Brasil todos os salários são baixos, né? Não é só dos policiais, né? A gente precisa entender que o salário mínimo no Brasil hoje, segundo o Diese, precisaria ser o dobro para que suprisse as necessidades, né, de uma família, pagar um aluguel, alimentação, etc. e tal. Levando em consideração que houve melhorias em alguns momentos, né? Alguns governos conseguiram fazer melhorias esse salário mínimo. O salário mínimo nosso chegou, comparado ao dólar, chegou a $350 em alguns momentos, né? Mas ainda assim os salários no Brasil, no geral, eles são ruins. Isso está ligado a uma estrutura também, né? Uma estrutura política, uma estrutura de poder, uma estrutura social, né? Que faz com que os salários eles sejam baixos, tá? Mas isso aí daria um outro episódio, né? A gente precisa fazer uma relação também escola e polícia. Então a gente precisa ter uma sociedade que a gente priorize a boa escola, porque a boa escola, além dela educar as crianças, né, e essa educação ela também tem que ser uma educação política, ela afasta a criança da criminalidade. E todo mundo sabe que a criminalidade ela só é possível, por quê? Porque você tem uma massa de trabalhadores, por assim dizer, né? Uma massa de pessoas possíveis de você cooptar para o crime. E você pode matar indiscriminadamente, que sempre vai ter pessoas para substituir essas peças. Então a escola seria uma dessas salvaguardas. Por quê? Porque você, ao retirar essa criança da rua e trazê-la para a escola, você, em primeiro lugar, você diminui o acesso desse crime a essa criança, esse jovem, e você forma essa criança, né, esse jovem. Então ele vai ser uma pessoa que ele vai poder disputar vagas,
né? Ele vai poder repensar a sociedade que ele vive, ele vai poder repensar o seu lugar na sociedade, e em algum momento ele vai ser um educador da própria família, dos próprios pais, que muitas vezes essas crianças elas vêm de famílias desestruturadas, de famílias que os pais eles são semi-alfabetizados. Então, esses jovens depois eles vão ser a própria o próprio professor, a própria professora da família, né? E ela vai poder o quê? Ela vai poder indicar quais são os caminhos para que a família consiga superar a sua dificuldade financeira, social e assim por diante, né? Com relação às câmeras, eu acho que é uma boa prática as câmeras, só que ela é uma boa prática para o bom policial, né? Obviamente, o policial que ele sempre está buscando agir fora dos limites da lei, a câmera ela é ruim. Então, a resistência ela acontece justamente por isso, porque como você tem uma polícia estruturada para agir fora dos limites da lei, a câmera ela seria um indicativo de que isso está acontecendo. E a polícia, como toda instituição, ela não quer ficar ruim perante os olhos da sociedade, né? Então, todas as instituições, seja a polícia, seja a igreja, seja a escola, seja as forças armadas e assim por diante, ela quer ter uma boa imagem perante a sociedade. E as câmeras, elas podem, de repente, agir no sentido de mostrar que a polícia está agindo fora dos limites da lei. Haja vista um caso muito conhecido, que foi os crimes lá da favela Naval, né? Mostrou os policiais torturando os moradores, inclusive mata um morador com um tiro, né? Pessoas que vinham do trabalho, vinham da igreja, enfim, vinham das suas atividades, eles eram abordados e eles eram violentamente espancados, né? Isso aí acendeu um sinal amarelo na época, eu me recordo disso, eu era um garoto. E hoje você tem, assim, câmeras espalhadas para todo lado, então, assim, fica muito fácil hoje você, inclusive, filmar esses atos, né, essas atitudes. E a câmera corporal, ela seria um instrumento a mais a isso. Eu vejo que, para a boa polícia, a câmera, ela vem com uma proteção, né? Para o mau policial, a câmera, obviamente, ela vai agir de forma a denunciá-lo, né? Por isso a necessidade de você ter uma reestruturação da polícia dentro de uma reestruturação de outras áreas, né, como da educação, a saúde e assim por diante. E aí, Henrique? Cara, a câmera necessário. Eu acho que tem que ser, acho que é necessário sim. O Murilo explicou muito bem já por quê. E eu concordo muito com isso aí. Se o cara vai fazer merda, ele é contrário. Se ele não vai fazer merda, não tem por que ele ser contrário. Visto que a câmera vai ser exatamente isso. Vai ter uma finalidade de proteger ele, de justificar os atos dele. E é muito simples, né? Ele não precisa mais ter aquela questão, pô, é a palavra de um policial contra a palavra de um civil. Pô, vai acreditar só no policial? Não, cara, tem vídeo. Tem vídeo. Então, o cara não precisa mais usar desse argumento, pô, os caras estão aceitando a palavra do policial e não a minha palavra. Não, tá no vídeo. Tá no vídeo que você tentou fazer não sei o quê, tá no vídeo que você tentou resistir, tá no vídeo que você puxou uma arma, mesmo que seja uma arma falsa, pro policial. Então, se o cara apresentou uma arma, mesmo que seja falso, o policial, é protocolo do policial, ele ter que agir puxando a própria arma, ele pode também dar um tiro. Então, se o cara não puxou uma arma, o policial não tem por que puxar uma arma, né? Teoricamente, se o cara também não tá resistindo, o cara não apresenta nenhum tipo de arma, né? Então, a câmera serve exatamente para proteger em relação a isso também. E eu tava lembrando agora, tinha perguntado se tinha tomado uma dura. Tomei dentro de casa. Acho que foi a única vez que eu tomei. Isso e quando eu fui parado aqui prender a minha bis porque meu documento tava atrasado. Mas era uma Olha blitz de pra onde moto. tu vai com essa conversa, hein? Era uma blitz Olha de pra onde moto. tu vai com essa conversa, Não, hein? era uma blitz de moto, eu tava saindo do treino, já era quase 9 horas, já era mais de 9 horas da noite. Não vai Eu dar não onde se sabia que tava dão. tendo uma blitz.
Não sabia que meu documento estava atrasado, tinha acabado de começar a andar de bis. Foi uma situação complicada. Ali. Você viu que ele fugiu, né? Né, Murilo? Você viu que ele fugiu da dura que ele levou dentro de casa, né? Então, olha a conversa torta desse moleque. Vou chegar lá. A conversa... Não precisa. Não. Vamos deixar da imaginação de quem está ouvindo. Tá? Que a gente já está chegando pro fim aqui já. Não adianta nem falar que eu vou cortar do episódio. A dura que você levou dentro de casa vai ficar na imaginação de quem está ouvindo. Entrou 6 policial em casa, eu ainda fiquei puto. Hein? Olha só. Isso aí é festa da espada que chama isso aí. Primeiro eu dei risada, depois eu fiquei puto. Só piorou essa sua frase aí. Ô, Murilão. A gente tem carochinha hoje, velho? Rapaz, você acredita que eu não pensei numa carochinha, cara? Olha só, rapaz. Sempre tem uma primeira vez. Pois é, você acredita que eu não pensei numa carochinha, cara. Um dia eu conto essa história de casa aí, numa carochinha. Deixa eu pensar alguma coisa aqui. Tem a carochinha, sim. Então, Henrique, vai ficar na imaginação. A carochinha, sabe o que eu vou revelar para vocês que eu sou neto de policiais. Meus 2 avós, eles eram policiais, olha que coisa. Mas eles eram um casal de avô? Meus 2 avós, né? O avô um casal? E o avô materno, eles eram policiais. E, inclusive, assim, eles se conheceram, né, dentro da própria polícia. Antes de ser a polícia militar, era a Guarda Nacional, se não me engano, chamava. Caralho, isso foi no tempo do Império. Isso é o tempo do Império, isso. Do tempo do Império, Guarda Nacional. Depois virou PM. O polícia militar veio depois. Eles eram ainda essa Guarda Nacional. Segundo meu avô, na cidade que ele vivia e trabalhava, um dia chegou uma ligação na delegacia, dizendo que havia uma pessoa morta, deitada na entrada da cidade. E ele falou que foram em 3 jipes para verificar. E um dos jipes levou um médico para ver se de fato era uma pessoa morta, né? Enfim, se precisaria de algum socorro. Ele falou que era um dia assim, começo de noite, e era um dia que chuviscava. Chuviscava. E já estava chuviscando assim já há algumas horas, então já a rua estava já bem molhada, sabe? Não havia asfalto em todo o local ainda, né, na cidade. Segundo eles, desceram do jipe. Na verdade, desceu ele do jipe, porque os demais ficaram dentro do jipe. E ele falou que ele chegou e a pessoa estava enrolada num pano. Ele pegou a arma com a coronha e começou a cutucar a pessoa, né? Chamando, pedindo para acordar, para levantar e tal. E a pessoa não levantava. Porque nisso abriu uma capa e a pessoa tinha 2 dentes igual um vampiro. E soltou um grito em cima dele. E começou a correr atrás dele. E ele falou que ele começou a correr. Ele correu e ele começou a correr desse vampiro circulando o jipe. E o médico que estava dentro, porque o médico foi junto com meu avô, ficou dentro do jipe num estado de pânico. E as portas do jipe travavam. Então meu avô ele falou que ele corria do vampiro. Ele tentava abrir a porta travava. Na hora que o vampiro estava chegando próximo dele, ele dava uma outra volta, chegava na porta, tentava abrir a porta e não conseguia. Ele falou que ele fez esse movimento umas 4 ou 5 vezes correndo. Até que o médico ele abriu o pinim
Meu avô falou que ele conseguiu entrar dentro do Jeep, fechou e o vampiro deu a cara no vidro. Aí foi que eles ligaram os Jeeps, ligaram os faróis e foram atrás desse vampiro. E esse vampiro começou a correr pela rua, né? Só via a capa dele assim. E ele virou numa rua sem saída. Nisso ele falou que os Jeeps viraram e apontaram o farol, ele tinha desaparecido. E ele jura de pé junto que isso é uma verdade e que ele tem testemunha. Inclusive, à época, uma das testemunhas era o médico. Ele ameaçava, ele pegava no telefone e falava assim: se você duvidar de mim, eu ligo pro médico agora para mim comprovar essa história para você. Eu falei: não, vô, eu acredito no senhor e tal, né? Não, tô vendo pela sua cara que você tá meio duvidando de mim. Pera, que eu vou ligar pro doutor fulano, ele vai confirmar a minha história. Eu falei: não, vô, não precisa fazer isso, não, confio. É bom você acreditar em mim, porque você sabe que eu não minto nunca, né? Eu acredito que seu avô usava algum alucinógeno na época que trabalhava. Pois é. Pois é. Ai. Antes da gente encerrar aqui, eu quero falar o seguinte. Pra quem quer imaginar como foi essa dura com 6 policiais que o Henrique levou dentro de casa, Contei, Bruno. essas calma, por isso que você me contou, por isso que eu vou falar aqui. Essa semana estourou o negócio do Puff Daddy aí, é só pensar nisso. O Henrique todo lá em cima de óleo Johnson e os policiais com ele lá. Beleza? Isso aí pode ser a carochinha da próxima semana, né? Não pode. Não quero ver essa história. Beleza, pessoal? Bora? Dá um abraço pra todos. Bom dia. Valeu, gente.